E aí, está ligado nas principais características do governo provisório republicano? Da chamada República dos Estados Unidos do Brasil? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis no História em Casa, nessa ondinha do saber. Lembrando aí que hoje a gente vai ver a República da Espada, né, parte 1 aí, porque tem bastante coisa pra gente analisar. E é claro aí, antes de você continuar comigo, lembra aí de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativando lá o sininho também e dar uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Além também, se puder, dar uma olhada lá no Spotify, que agora a gente também tá com os áudios das aulas lá. Até porque vai que você tá aí um dia ocupado, lavando uma louça, cuidando das crianças e não pode assistir ao vídeo, né? Dá uma acompanhada então no áudio lá no Spotify. E lembrando que nesse momento aí a gente vai estudar a chamada República Velha, esse período, né, de 1889 a 1930, mais especificamente o primeiro período, a primeira fase aí dessa República Velha, que é a chamada República da Espada, de 1889 a 1894. Lembre que o período todo aí da República Velha, ele vai da proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder. Mas ele é subdividido em dois períodos que são estudados. República da Espada, de 1889 a 1894, com militares, especificamente do Exército no poder, que é o que a gente estuda hoje nesse episódio aí, e a República Oligárquica ou do Café com Leite, que termina o período então da República Velha, como você está acompanhando, de 1894, a eleição do Prudente de Moraes, presidente civil e paulista, até 1930, a Revolução de 30, que retira do poder lá o Washington Luiz, depõe o Washington Luiz e coloca no poder Getúlio Vargas, né, nessa Revolução de 1930. Mas sempre que a gente vai dar uma analisada hoje, então, aí na República da Espada, essa fase que vai de 1889, proclamação da República, até, né, a eleição, então, do presidente civil Prudente de Moraes. Lembre que nós temos os militares no poder, e especificamente os militares do Exército no poder. Por isso que chama a República da Espada. Não sei se você está ligado, mas a espada é o símbolo do Exército, até quando aí aparece aquela propaganda lá, você jovem que completa 18 anos este ano, aliste-se. Tem muita gente que já fica já meio, né, preocupado e tal, mas sempre que aparecem lá os símbolos das Forças Armadas Brasileiras, como a espada representando o Exército, a, né, âncora representando aí, né, a Marinha, e também um par de asas representando aí a aeronáutica. Então lembra quando aparece lá o símbolo das Forças Armadas, é uma espada, é uma âncora e um par de asas. E aí que nós temos então que ela é a República da Espada, porque são os militares do Exército especificamente no poder, correto? Não é, então, a República da Marinha, né? Não é a República da Âncora, porque não é a Marinha que está no poder, e nem muito menos a República do Par de Asas, né? Porque não tinha sido inventado o avião ainda, correto? Só que é bom ficar esperto também de que, além dela ser chamada de República da Espada, ela também é conhecida como República dos Marechais, e especificamente porque os primeiros, né, presidentes que estiveram no poder foram os marechais Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe republicano, e também o seu vice aí, o Floriano Peixoto. Lembra? Floriano Peixoto, não é Florioto Peixano. E agora você não sabe mais qual é certo ou não. Mas lembrando aí que você tem, né, que esse governo, então, aí, ele vem a partir do protagonismo dos militares do Exército no golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Até a gente precisa associar aí, né, essa questão do ideal de salvação nacional que os militares do Exército Brasileiro têm após a Guerra do Paraguai. Então esse desejo de participação política, o ideal, né, também aí do republicanismo, do positivismo do Auguste Comte, né, que meio que também reforçou essa ideia dos militares no poder. Então a gente tem que ficar esperto de que os militares, né, claro que com o apoio aí dos republicanos civis, muitos cafeicultores também, tomam o poder então em 15 de novembro de 1889 e inicialmente, né, não aceitam muito bem deixar o poder, tanto que eles ficam no poder. Então que vem essa ideia, né, de lembrar também aí que muitos autores de história associam que a história da República no Brasil é a história dos militares tentando assumir o poder. Você fala, nada a ver, professor. Primeiro período da República, chamado de República da Espada, os militares do poder, 2 marechais. Lembre que além deles, nós temos também depois aí o sobrinho do Deodoro da Fonseca, que é o Hermes da Fonseca como presidente. Temos um movimento também conhecido como tenentismo na década de 1920, o tenentismo lá, né, composto por jovens oficiais do Exército Brasileiro, na sua maioria tenentes,
tenentes também que na sua maioria apoiam depois a Revolução de 30, que colocam Getúlio Vargas no poder, e também, posteriormente, militares no poder, como o presidente-general Eurico Gaspar Dutra, né, os 21 anos dos militares no poder, com a ditadura civil-militar no poder, sem falar do momento atual que nós vivemos aí com um militar, se é que a gente pode considerar o atual presidente um militar mesmo e tal, ou um político já, né, antigo, já de profissão. Mas lembrando que nós temos então que a história da República no Brasil é a história dos militares tentando assumir o poder. Olha que coisa, né? Mas lembrando que esse governo provisório, ele não tem ainda um presidente, o que nós temos então é um chefe que é o Marechal Deodoro da Fonseca, retomando essa questão aí de ser a República dos Marechais. E entre as principais medidas aí desse governo provisório republicano, além de proclamar a república, nós temos aí, né, com a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, algumas medidas básicas aí, como a situação, né, do banimento da família real brasileira. Tá aí para você, o pessoal, né, a última foto tirada deles aqui no Brasil, a Bebel, Princesa Isabel, o Dom Pedro II, lá no canto lá o Conde de, o marido de Bebel e tal, todos eles prontinhos para viajarem. Até tem aquele lance que se fala de que o Dom Pedro II não gostou aí muito bem, né, de quando ele recebe a carta lá do Deodoro da Fonseca falando que eles estão banidos, expulsos do Brasil. Lembrando que até hoje você tem família real brasileira que também recentemente vem se envolvendo aí, né, cada vez mais com a política, né, o que é interessante porque o Brasil não é justamente uma monarquia desde 1889. Mas as loucuras aí do nosso país. Lembrando que além do banimento da família real brasileira, nós temos também aí uma grande naturalização de imigrantes, que é aquela questão aí, não sei se eu tenho direito e tal, uma dupla cidadania italiana, né? Até poderia perguntar pro meu pai aí, José Geraldo Navarro Sintra, muito importante lembrar, né? E agradecer aí nesse momento o apoio, não só a papai, né, o papai José Geraldo Navarro Sintra, mas a mulher dele também, Beatriz, a Bia, valeu aí, que vocês estão apoiando muito o canal, aproveitar, agradecer todo mundo aí que está acompanhando o canal, que está se inscrevendo, que está curtindo, que está escrevendo também aí seus comentários, de repente, vamos pedir aí alguns temas para eu comentar, se quer live e tal, né, e agradecer aí o apoio que eu estou recebendo de todo mundo, para alguns aí é pouco, mas cara, eu tô quase chegando já nos 400 aí, pô, tô muito feliz e, né, espero que vocês continuem divulgando aí para cada vez mais, né, a gente espalhar então aí esse conhecimento, né, ajudar então o pessoal aí também que está de repente aí numa ideia de vestibular, do Enem próximo aí, né, ou para qualquer um aí, como muita gente está acompanhando, para quem sabe aí aumentar um pouco mais aí a sua bagagem, pelo menos histórica ou cultural, com o Prof. Elvis aqui. Então, de novo, agradeço aí ao meu pai, José Geraldo Navarro Sintra, a mulher dele, Beatriz, Bia, que estamos aí então junto, valeu e obrigado pela divulgação aí no canal também. E é isso aí, galera, lembrando que nós temos aí nesse governo provisório republicano outras medidas que vão, então, aos poucos, organizando essa república, até aquela ideia de que as províncias, né, que antes eram o nome dos estados, que não tinham autonomia, né, no governo monárquico, passam, então, a ter autonomia e começam a se organizar também toda essa estrutura lá federativa aos poucos, aí, nesses primeiros momentos iniciais do Brasil. Até é bom lembrar que, né, aquela primeira bandeira lá que representa, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, representa a bandeira lá que o Rui Barbosa desenvolveu nos primeiros dias do governo provisório republicano, de 15 de novembro a 19 de novembro de 1889, uma bandeira bem parecida com a dos Estados Unidos, né? Então, lembrar sempre aquela referência da influência da República dos Estados Unidos, da influência da República Francesa, representação feminina, né? Representando a República também, então ficar esperto nesses símbolos aí que são usados nesse momento também. Mas nós temos que o governo provisório republicano, até por sinal falando nele, Rui Barbosa, também apresenta como uma das suas características o que foi conhecido como encilhamento. Não sei se você está ligado aí em termos meio rurais, mas encilhamento é o ato de você colocar uma sela num cavalo, né? De você colocar uma sela no cavalo para galopar, então, para cavalgar, então. E aí, o que é esse encilhamento? O encilhamento é a política econômica de Rui Barbosa, que era nesse governo provisório aí, né, o ministro das Finanças. Lembrando aí, Rui Barbosa, esse belo senhor, tá fazendo pose, acho que é a foto do Tinder dele aí, Rui Barbosa, né, que foi um grande estudioso das leis, representando o Brasil também lá em Haia, até conhecido como Águia de Haia, porque ele defendeu abertamente aí, né,
o respeito a todas as nações em situações internacionais e tal, e tá aí para vocês, né, o Rui Barbosa, que nesse momento assumiu aí então o cargo de ministro da Fazenda, né, ou nesse momento ministro das Finanças. Então ficar esperto nessa figura aí, o Rui Barbosa, muito importante dentro do movimento republicano brasileiro. E aí você vira e fala, mas o que isso tem a ver, né, colocar a sela no cavalo com uma política econômica? Calma que você tá meio apressadinho aí. Já vou te responder, só vou fazer um suspense aqui, mas já te falo por que então essa política econômica foi conhecida assim. Mas uma das pretensões não só do Rui Barbosa, mas de algumas pessoas era industrializar o Brasil. Por isso que nós temos que essa política econômica ela tentou incentivar a industrialização. Por isso, a primeira característica, a gente pode falar dela, que ela era industrialista. Então, queria incentivar a industrialização do Brasil. Só é bom lembrar que industrialização mesmo aqui no Brasil, a gente tem aí, né, uma tímida industrialização. Lá no século XIX, começando lá, muito associado com o Barão Visconde de Mauá, no segundo reinado lá. Mas nós temos mesmo surto industrial aqui no Brasil, reflexos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Lembra a Primeira Guerra Mundial, na época do governo do Venceslau Braz, de 1914 a 1918, e no governo do Estado Novo, o governo ditatorial de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, durante lá a Segunda Guerra Mundial. Então, não deu certo industrializar o Brasil. Mas lembrando que a pretensão de industrializar o Brasil, é claro, emperrava no fato de que não tinha muito empreendedor industrial e também, é claro, às vezes dinheiro para investir nisso aí. Por isso que o governo, então, para incentivar a abertura de indústrias, passou a conceder empréstimos, que é aí que você tem, então, também, que é uma política econômica concessora de empréstimos. Só que você lembra que, antes de tudo, para você emprestar dinheiro, o que você precisa ter? Dinheiro. E por isso que o governo também vai adotar uma postura aí emissionista, né, de emitir uma grande quantidade de papel moeda. Lembra que essa grande emissão, que vai provocar, é claro, situações, né, prejudiciais à economia, na verdade não era só para bancar esses empréstimos, mas também é para aumentar o meio circulante, ou seja, a quantidade então de papel moeda, de cédula em circulação na economia brasileira. É bom lembrar que um ano antes, né, de 1889, em 13 de maio de 1888, você tem a abolição da escravidão. Então agora tem muito mais gente recebendo, ao invés de uma chicotada, recebendo um salário. Então essa ideia de que a própria necessidade que, né, o pagamento dessa mão de obra livre, assalariada, trouxe, com o fim da abolição da escravidão também, é claro, né, além dos imigrantes aí, faz a necessidade de aumentar a emissão de papel moeda. Então lembra que ela é emissionista não só para, né, garantir essa concessão de empréstimos, mas também para aumentar o meio circulante. Só que é claro que você está ligado que, como já dei o spoiler aí, não vai promover a industrialização. Na verdade, vai promover uma situação reversa até que prejudicou bastante aí a economia brasileira. Lembrando, primeiro de tudo, que com essa facilidade aí, né, de concessão de empréstimos, vão começar a surgir aí empresas fantasmas. Que lembra que empresas fantasmas não é não é quando a empresa então ela está, né, mal assombrada lá, mas na verdade é uma empresa que ela é criada no papel, às vezes tem um escritório de fachada lá, mas ela só existe então para, né, tomar o empréstimo do governo. E aí então começam a surgir empresas, indústrias verdadeiras mesmo, que passam a fazer uma concorrência aí com as empresas que já existiam, e empresas fantasmas. E aí que vem a malandragem, né, não só do brasileiro, mas em grande parte, de que as empresas fantasmas também, além, né, de tomarem o empréstimo, começaram a ganhar uma grana aí vendendo suas ações nas bolsas de valores que já existiam aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, desde 1820, e em São Paulo, desde 1890. Então é bom lembrar aí que é aí que vem. Por que chamava encilhamento? O que tem a ver aí com colocar uma sela no cavalo? Lembra que, para a imprensa da época, a agitação na Bolsa de Valores. Se você já viu uma foto lá dos caras com o telefone na Bolsa de Valores, aqui, vende na alta, compra na baixa e tal, aquela loucura, toda loucura. Você tem então aí de que a agitação na Bolsa de Valores, que às vezes para alguns, né, claro, guardadas suas devidas limitações aí, né, a Bolsa de Valores meio que parece um jogo de azar e tal, porque você está apostando, né, que aquela empresa vai garantir um lucro, vai lucrar e tal. Então é o lance da especulação. Então essa especulação, que lembra também um jogo de azar e tal, em alguns casos, né? É claro, limitado e tal. Mas essa ideia, então, de que a agitação na Bolsa de Valores, primeiro para saber se aquela empresa era legal investir e para saber também se aquela empresa, a ação dela era verdadeira, de uma empresa verdadeira. Então, por isso que a imprensa da época associou esse lance aí do encilhamento, né, à agitação, né, dos apostadores, então, lá dos cavalos, na hora do encilhamento,
com a agitação na Bolsa de Valores. Então, de novo, essa ideia do quê? Momentos antes de começar uma corrida lá de cavalo, né, enquanto os cavalos estavam sendo encilhados, os apostadores de cavalo estavam sendo selados, os apostadores de cavalo ficavam lá especulando, de repente, para saber se o cavalo seria ou não vencedor, né? Então, essa agitação da Bolsa de Valores lembrava a euforia, a loucura dos apostadores de cavalos na hora do encilhamento. E acabou dando tudo errado, por quê? Primeiro, de que promoveu a desvalorização da moeda, com a grande emissão de papel moeda, provocou também o aumento da inflação, também associado à desvalorização da moeda, o aumento aí de falências de empresas que não só tiveram concorrentes verdadeiras, mas também empresas que às vezes, né, investiram errado numa outra empresa fantasma ou algo do tipo, e também, é claro, com as falências, o aumento do desemprego. E aí você vira e fala, então... A gente pode falar de que, basicamente, o encilhamento deu tudo errado. Na parte de incentivar a abertura de indústria, deu tudo errado. Na parte de aumentar o meio circulante, atingiu o objetivo que eles pretendiam. Então, assim, não dá para você falar que fracassou completamente, mas que provocou uma crise aí que vai se alastrar por um bom tempo ainda no Brasil, na economia brasileira. Então, não deu certo aí. Mas é bom lembrar aí também, né, de que além dessa característica do encilhamento, o governo provisório republicano ele é marcado pela promulgação da Constituição de 1891, lembra? A segunda Constituição da história do Brasil, né? Da história do Brasil total, mas lembrando que é a primeira Constituição republicana. Até só para você lembrar, professor, quantas constituições existiram no Brasil? Olha que coisa, 7 constituições. Na verdade, aí, a primeira Constituição de 1824, primeira de 1824, outorgada, imposta por Dom Pedro I, ela é monárquica. A segunda Constituição, que é de 1891, republicana e promulgada. Daqui para frente, todas são republicanas. Depois da Constituição de 1891 republicana, Constituição de 1934, com Getúlio Vargas, no governo provisório do Getúlio Vargas. Em 1937, né, que marca lá o golpe do Estado Novo, marcando o início do governo ditatorial do Vargas. Em 1946, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, né, na República Democrática. Em 1967, durante o governo do Castelo Branco, já na, né, ditadura civil-militar aí brasileira. E em 1988, no governo do Sarney, que é a atual Constituição Cidadã. Portanto, aí, como você está vendo, sete constituições, né, na história do Brasil. Lembrando que essa Constituição de 1891, ela foi promulgada, então quer dizer que ela foi aí, né, marcada pela eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, deputados que foram lá e escreveram as leis e que depois promulgaram, né, proclamaram, publicaram essas leis. Diferente de quando uma Constituição ela é outorgada, que quer dizer que a Constituição ela foi imposta pelo governante. É bom lembrar de novo, a Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, e a de 1937, outorgada, imposta. Aquela coisa de que o governante foi lá, escreveu a Constituição que ele queria e não levou em conta consideração de outros, né, políticos ou dos interesses da população ou dos interesses representados, né, os interesses da população representados pelos deputados. Então, nós temos que essa Constituição ela foi promulgada, lembrando que ela estabelece o Brasil como uma república federativa, presidencialista, representativa. Calma que já vou destrinchar isso aí, mas até essa ideia de novo, influência da República dos Estados Unidos da América, né, até o Brasil, né, justamente até a Constituição de 67, o Brasil ele era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil, e depois passa a se chamar República do Brasil e depois República Federativa. Mas república, eu já vou colocar para vocês na sequência, já vou destrinchar isso aqui então. Primeiro, essa ideia de você falar de uma república que você tem, então, aquela influência não só lá romana, mas a República Iluminista, né, proposta lá da divisão em 3 poderes do Montesquieu, né, então em executivo, legislativo e judiciário. Você lembra no caso federal aí, o executivo o presidente, o legislativo lá o Congresso, né, federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o judiciário os juízes. Lembrando que, né, a gente tem essa república, então, com esses 3 poderes, nos 3 níveis também, federal, né, estadual e municipal, e também lembrando, então, essa república federativa. A Federação Brasileira ela é composta por estados, esses estados compostos por municípios, que têm relativa autonomia entre si. Lembre que você não tem aí, por exemplo, a ampla autonomia que existe lá
na Constituição dos Estados Unidos, né, em que o governo federal atribui para os estados a discussão de algumas situações, como pena de morte, legalização das drogas, do aborto, do casamento homoafetivo e por aí vai. E aqui no caso do Brasil não. Então aqui não é uma autonomia tão plena, tão profunda como lá, né, no regime federativo dos Estados Unidos, mas existe essa autonomia sim. Lembrando que além de ser uma república, então federativa, ela é uma república federativa presidencialista. E é bom lembrar que o mandato presidencial é de 4 anos. A gente já vai colocar outras situações também em relação a isso, mas mandato presidencial de 4 anos. Além disso, também eu coloquei que ela é representativa, né? Porque ela, através da representação da vontade da maioria, através do voto, que você vai ter então a eleição dos cargos públicos aí. Lembrando então que o voto que ele era direto e aberto. Lembra? Direto, então essa ideia de que a pessoa vai lá e escolhe diretamente o seu governante, só que ele é aberto. Ou descoberto. Você chega lá e você fala, então, no nome do candidato que você queria. Lembra que isso vai abrir a possibilidade para alguém mais forte, poderoso, no dinheiro ou na violência, né, falar para o eleitor, você vai votar nesse cara que eu quero. É o que vai abrir a possibilidade depois, lá na República Oligárquica, para o chamado voto de cabresto, né, no coronelismo, curral eleitoral, rebanho eleitoral, esses comentários aí básicos que também você tem. E aí também é bom lembrar o quê? Todo mundo vota? Você tem algumas limitações, porque basicamente só homem maior de 21 anos, alfabetizado, podia votar. Então, lembrando que isso aí limitava muita gente, mas vai ter muito aí, né, agricultor, grande fazendeiro, fazendo lá os seus agricultores, seus trabalhadores aprenderem a ler e escrever, né? Não pensando em ter o crescimento intelectual do indivíduo ali, do eleitor, mas ter mais voto para controlar. Então, ficar esperto aí que, na verdade, né, havia uma limitação muito grande, né, para quem, né, quem que não podia votar, quem que não era considerado cidadão. Então, mulheres não tinham direito a voto, menores de 21 anos, também, é claro, analfabetos e, além disso, militares de baixa patente e também aí membros de ordens religiosas, que é aí que vem até outra coisa também muito relevante. Lembra que essa república aí, ela promovia outras situações, né, como a eleição de presidente e vice em separado. Lembra que hoje você tem essa ideia de que você elege a chapa, você elege o presidente e o vice junto. Nessa época você podia eleger o presidente de um partido, de uma candidatura, e o vice-presidente de outra candidatura, de outro partido. Tá entendendo? Outra coisa aí, como eu estava falando, essa ideia de Estado laico, se é que isso, né, realmente acontece aqui no Brasil. Então, graças a Deus, se você entendeu, esse Estado então é laico, ocorre a separação do Estado e da Igreja, né, no sentido de que o Estado não vai intervir na Igreja, a Igreja não vai intervir no Estado, você não tem aí também o caráter de uma religião oficial do Estado brasileiro como existia na monarquia. Então, ficar esperto na separação do Estado da Igreja. Outra coisa também em relação a presidente e vice, que é o que a gente vai voltar também a falar lá no governo do Deodoro para o do Floriano, é que se o presidente morresse, sofresse o impeachment antes de metade do mandato, antes de 2 anos, o vice só assumia para convocar novas eleições. Então, se deu, sei lá, 1 ano e o presidente morreu, o vice assume, convoca eleições e tem que deixar o poder. Agora, se o presidente governou 2 anos e aí morreu, né, sei lá, 2 anos e 1 dia e morreu, né, ou sofreu impeachment, renunciou, aí o vice pode terminar assume o governo e termina o mandato dele normalmente, que é uma coisa que vai acontecer aí mais de uma vez, como a gente vai ver na história da República no Brasil. E lembrando também de que até essa situação, né, de que apesar aí do voto ser direto, a primeira eleição, os primeiros presidente e vice são eleitos indiretamente. Isso quer dizer que os deputados, então, dessa Assembleia Nacional Constituinte tornam-se, na sequência, essa Assembleia Nacional, esse Congresso Federal aí, que vai eleger, então, indiretamente, né, o primeiro presidente e o primeiro vice. Então, a população que tinha eleito esses deputados, né, indiretamente, através desses deputados, elege, então, o presidente e o vice. E nessa primeira eleição acontece isso aqui, né, de que é eleito o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que era de uma chapa, de uma candidatura lá, e é eleito como vice outro marechal, que é o Floriano Peixoto, ou Florioto Peixano. Então vem essa história de que os primeiros aí, presidente e vice, são marechais, são militares, que são o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Mas, lembrando que, num outro vídeo, então, que a gente vai aí comentar, né, esses governos, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, marcando aí o final da República da Espada.
Então, de novo aí, dá um like aí no vídeo se você ainda não curtiu o vídeo, né? Ativa o sininho aí, também aí não deixe de dar uma olhada lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e no nosso Spotify também, hein? É isso aí, galera. Valeu, não esquece de compartilhar aí também, de mandar os seus comentários e pedidos de temas. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.